Bom dia, sexto ano. A nossa aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 do livro 3, tá? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de casa e em seguida nós vamos falar sobre os outros sentidos, né? Na aula passada falamos sobre a visão e hoje nós vamos falar sobre a audição, né? O paladar, o olfato e o tato, ok? Então vamos lá. Vamos pegar o livro, página 263. Tá? 265 e 269 para a gente poder fazer a correção. Bom, na página 263, nós temos aí o desenvolver e aplicar, certo? Nós temos aí, com base nas orientações a seguir, você poderá constatar que cada olho vê o mesmo objeto de forma diferente. Então, ele manda você fazer um procedimento, né? Colocar um objeto a uma distância mínima de 1 metro e tudo mais, conforme vocês devem ter feito, e em seguida responder essas duas questões. Primeira, o que aconteceu com o objeto, né? O objeto é visto do lado esquerdo do nosso dedo, tá? Então, quem fez a experiência direitinho, observou que esse objeto, né, que você colocou a essa distância, conforme as orientações, ele é visto do lado esquerdo do seu dedo. Segunda questão, por que a imagem formada em uma das retinas é diferente da que se forma na outra, né? Porque o nosso campo de visão ele é diferente, né, em cada olho, certo? O cérebro ele vai receber essas mensagens, né, que vão entrar em conflito, né, porque são mensagens diferentes, né, como sendo devidas às diferentes linhas de visão de cada olho, ele combina as duas imagens em uma só, né, de uma forma tridimensional, ok? Agora nós vamos passar para a página 265, né, começa na 265, a seção interação, onde nós temos o seguinte texto, né, como podemos comparar nosso olho com uma câmera escura. Ele mostra todo o procedimento que você vai fazer usando esses materiais. Na página 266 tem como fazer, né, esse procedimento e pergunta-se o seguinte: após o experimento, responda a pergunta a seguir. Eu espero que vocês tenham feito, né, esse experimento, não é difícil. Pergunta-se: como podemos relacionar o experimento da câmera escura com o funcionamento da nossa visão, né? O nosso olho, né, a visão, ela vai se comportar como uma câmara escura, né, o nosso olho, já que os raios luminosos eles vão entrar pela pupila, que é aquela parte central do nosso olho, né, a abertura que vai permitir a entrada de luz, né, que essa luz ela vai passar para a lente do olho, que é o cristalino, e depois vai ser invertida em uma imagem lá na retina, a retina que forma a imagem, né, do que nós observamos. Página 269. Na página 269, né, seção conexão, nós temos também um texto que fala sobre deficiência visual. Primeira pergunta: qual é a relação entre a deficiência visual e a luz, né? A deficiência visual, gente, ela é classificada em diferentes níveis de acordo com a quantidade de luz que o indivíduo ele é capaz de perceber. Isso ocorre porque a visão não ocorre sem luz, tá? Então, se não chega luz, obviamente que você não consegue enxergar. Segunda pergunta: pesquise quais são as adaptações necessárias para facilitar o acesso e a mobilidade das pessoas com deficiência visual, tá? Então, nós temos várias adaptações, né? Coloquei aqui algumas delas, tá? Você pode escolher umas duas, né? Nas áreas de circulação, recomenda-se que utilize faixas no piso, né? Com textura e cores diferentes, tá? A gente observa em algumas calçadas aqui da cidade que já tem essas faixas lá na calçada, ok? Nos elevadores, né? As botoeiras e os comandos devem ser acompanhados dos signos em braille, né? O braille que é justamente para o deficiente visual poder tocar nesses botões e conseguir saber se é o primeiro andar, o segundo ou assim por diante, né? Identificar os sinais luminosos que existem no ambiente de trabalho para que sejam acompanhados por sinais sonoros, né? Sempre para que o deficiente auditivo ele possa perceber, né? Ao acender uma luz e tudo mais. Implantar software com sintetizadores de voz nos computadores, né? Também seria uma forma. Realizar adaptações à construção do site da empresa, permitindo o acesso de seus colaboradores e clientes externos. Então, tudo isso são adaptações que podem ser feitas para o deficiente visual, né?
Bom, agora nós vamos falar um pouco, né, sobre, continuando ainda o capítulo 1, né, sobre as cores dos objetos, tá? Continuando ainda o sentido da visão. Como é possível identificar as cores dos objetos, né? Então, a luz branca, né, ou seja, os feixes brancos que nós enxergamos, nada mais é do que um fracionamento em diferentes cores. E as cores que nós vemos nos objetos, elas não são realmente do objeto, e sim da luz, né? Ok? O objeto, ele vai receber todos os feixes de luz, mas a cada objeto ele só vai absorver uma parte daquela luz e vai refletir aquela outra parte que ele não é capaz de absorver. A cor refletida pelo objeto é a que chega aos nossos olhos, né? Então, cada objeto, dependendo da cor, ele vai absorver uma cor de luz e vai refletir. Aquilo que a gente observa nos objetos é justamente a cor que ele não absorve, ou seja, a cor que é refletida, chega até os nossos olhos e vai ser interpretada pelo nosso cérebro. Então, nós temos lá na retina, né, que é a parte do olho mais profunda, responsável pela formação de imagens, dois grupos de células, os cones e os bastonetes, né? Os cones são células fotorreceptoras que atuam em ambientes iluminados, então responsável pela visão em ambientes claros, e os bastonetes são células que só vão ser estimuladas em ambientes pouco iluminados, tá? A visão no escuro. O daltonismo. O daltonismo também é um distúrbio, né, de visão de ordem genética. Ela é passada geneticamente de pai para filho, né, dos pais para os filhos, tá? É uma doença que afeta o funcionamento dos cones, né, que é responsável pela formação de cores. Então, o indivíduo ele não é capaz de identificar cores. Essas duas imagens que vocês observam são os discos, né, de Ishihara, tá? São discos que são colocados cores, né, vermelha, né, ou verde, tá? E dentro duas cores, né? Ou seja, o daltônico ele não consegue distinguir o vermelho do azul, do verde, ok? Então, se você consegue enxergar o que está escrito aqui dentro, né, que é o número 3, você não é daltônico. E nesse outro disco aqui a gente tem um número 29 que está aqui, né? Eu vejo claramente, espero que você também veja, tá? As pessoas que são daltônicas, elas enxergam tudo em tons de preto, cinza e branco, tá bom? Existem óculos já especiais que funcionam, né, como cones, né, convertendo esses estímulos luminosos, transformando e fazendo com que a pessoa que é daltônica hoje ela possa, usando esses óculos, enxergar um mundo colorido, ok? Ilusão de ótica, né? Às vezes as imagens elas podem ser interpretadas de forma diferente, né, pelo nosso cérebro do que realmente são, né? Então, a gente tem aqui, ó, duas imagens, dois círculos laranjas, né? E pergunta-se, qual dos dois círculos de cor laranja é o maior? Né? Você vai ter a ilusão de dizer que é esse aqui, ó. Por quê? Isso é uma ilusão de ótica, tá, gente? Esses dois discos laranja, eles são do mesmo tamanho. O que faz com que a gente pense que esse segundo aqui é maior é porque as bolinhas que estão, né, de azul ao redor são menores, ao contrário desse. Então, é isso que nós chamamos de ilusão de ótica. O tato, né? Agora a gente vai falar de um outro sentido que é o tato. Existe um órgão, o maior órgão do corpo humano que é responsável pelo tato, que é a pele, né? Serve para proteger o nosso corpo e também controlar a temperatura corporal. Nós temos duas camadas na pele. Temos a epiderme, que é mais externa, ela é formada de tecido epitelial, e temos a derme, que é a parte mais interna da pele, já formada de tecido conjuntivo, né? Quais são os três tipos de sensibilidade que nós temos, né, que somos capazes de perceber na nossa pele? A mecânica, a térmica e a dolorosa. Daí nós temos vários receptores táteis que vão estar distribuídos, né, na nossa pele, certo? Aqui a gente tem uma imagem da pele, mostrando aqui a epiderme, e tudo isso aqui é a derme, ó, daqui para cá, ó. A epiderme é só uma camadinha. Então, nós temos vários sensores, ó. Corpúsculos de Meissner, que é responsável pelo tato, terminações nervosas livres, responsável pela dor, tá? Discos de Merkel, responsável pelo tato leve, toque leve na pele. Corpúsculos de Ruffini, que é responsável pelo calor. Corpúsculos de Krauss, né, que é pelo frio. Então, nós temos vários sensores na nossa pele que vão identificar calor, frio, né? Você tocar com delicadeza a pele ou com força, né? Ou alfinetar, ok? Nós temos agora a olfação, né? O olfato, né? O olfato
Ele é um órgão extremamente importante, que ele recebe informações sobre o ambiente, né, por meio de substâncias químicas, que são maceradas na nossa boca e que acabam fugindo, né? As substâncias químicas são voláteis, né? Ela acaba fugindo o cheiro dela para o nosso nariz. Então, o olfato e o paladar são dois sentidos muito relacionados, certo? A gente vai ver por quê, né? No homem, nós temos 20 milhões de receptores olfativos, ou seja, no nosso nariz, na nossa cavidade nasal, tem 20 milhões de receptores que vão ser responsáveis por nós sentirmos o cheiro, né, das coisas. Já no cão, olha só, 2 bilhões. Olha a diferença. Né? Por isso que o cão ele tem um olfato muito aguçado, tá? As células sensoriais olfativas, elas estão localizadas na nossa mucosa nasal, na nossa cavidade nasal. São os quimiorreceptores, né, que são os receptores olfatórios. E a capacidade da gente sentir o cheiro das coisas decorre de reações químicas que existem entre as partículas odoríferas, responsáveis pelo odor, e os quimiorreceptores da olfação. Tá? A gente vai mostrar aqui. Ó. Aqui nós temos as cavidades nasais, né? A gente tem o epitélio olfatório, tem aqui o bulbo olfatório, que é quem vai perceber o cheiro e vai transmitir essa mensagem para o cérebro. Tá? Através dos neurônios, né? Que vão receber isso aqui, essa informação, e vão levar lá para o cérebro para esse cheiro ser interpretado de uma forma como um cheiro agradável ou não. Então, na mucosa nasal nós temos cílios, né? E temos várias glândulas mucosas que vão produzir um muco que vai ser responsável por impedir que partículas de poeira penetrem nas nossas vias respiratórias, tá? Ok? A gustação, né? A gustação, o órgão responsável é a língua, né? Na nossa língua nós temos várias estruturas chamadas de papilas gustativas. Essas papilas gustativas, nós temos cerca de 10 mil papilas gustativas, né? Numa pessoa adulta, tá? E essas papilas, elas são responsáveis pela percepção de sabores na língua. Nós temos alguns tipos de sabores que são detectados pelas nossas papilas gustativas, né? Nós temos o doce, o azedo, o amargo, o salgado e um outro sabor que a gente chama de umami, tá? Aí no livro de vocês, na página 273, nós temos um texto para saber mais, que eu queria que vocês dessem uma lida, que fala sobre o poder do umami, o quinto gosto fundamental. Esse umami aqui era um sabor que a gente não percebia antigamente, tá? Ele foi detectado, né, que é a capacidade que nós temos de sentir determinadas substâncias que estão, por exemplo, no queijo parmesão, né? Aquele queijo com sabor mais forte, também no tomate, tá? Quando a gente faz a combinação de alguns alimentos, a gente é capaz de detectar esse quinto sabor aqui, que é o umami. Então, a gustação e o olfato, eles vão funcionar de forma integrada. Quando a gente está resfriado, né, com o nariz entupido, congestionado, nós geralmente não sentimos o sabor aqui tá errado, tá? Dos alimentos. Isso por quê? Porque as partículas de alimento, elas acabam sendo voláteis, né? As substâncias que estão contidas nos alimentos, e esse cheiro ele acaba indo para o nosso nariz. Como o nariz vai estar cheio de muco, de catarro, né? O bulbo olfatório ele não vai ser capaz de levar essa mensagem para a gente poder sentir nem o cheiro do alimento e nem tampouco o sabor desse alimento. E aqui a gente tem mostrando, né, em que partes da língua são detectados esses sabores, tá? O umami é quase praticamente na língua toda, né? Nós temos a audição. A audição é a capacidade da gente conseguir captar estímulos sonoros, né? Nós temos 3 regiões aqui da orelha. A orelha externa, que vem aqui o pavilhão auditivo, tá? O meato acústico vai até a membrana timpânica, então essa parte aqui é a orelha externa. Aqui nós temos várias glândulas que vão produzir a cera do nosso ouvido, né, que serve para proteger a audição. Temos a orelha média, as ondas sonoras entram aqui, são canalizadas, a membrana timpânica vibra, junto com ela vai vibrar esses 3 ossinhos que são os menores ossos do corpo humano, martelo, bigorna e o estribo. E daí, essa informação ela vai passar para a parte da orelha interna, onde ela vai encontrar os canais semicirculares e a cóclea, e através de um nervo vestibular coclear, essa informação vai ser levada até o nosso cérebro, onde será interpretada como um som agradável ou não, tá? Esses canais semicirculares, eles são cheios de líquido,
né? E se você rodar, se você fizer movimentos bruscos, esse líquido aqui, que está presente nesses 3 canais, ele vai vibrar com muita força, né? E vai fazer com que você tenha tontura, né? Muitas vezes você roda e aí o que vai lhe causar tontura são esses canais semicirculares. Nós temos alguns problemas de audição, né? Que são causados por infecções virais, bacterianas e tudo mais. E também pode ser por conta da produção excessiva de cera, né, do cerúmen, ou também pode ser uma deficiência na formação, no próprio desenvolvimento embrionário, né, daquela criança ela já nascer sem ouvir os sons, ok? A linguagem de sinais, né, são as libras, e aqui a gente tem, né, um alfabeto, né, de comunicação das pessoas que não conseguem ouvir os sons e, consequentemente, não conseguem fazer sons, né, tão definidos como as outras pessoas, tá? Então é interessante você saber, né? Libras hoje em dia está bem evidente, porque por conta mesmo da inclusão social, né? A inclusão de pessoas com deficiências nas atividades do nosso cotidiano, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui, certo? A gente conclui aqui com essa parte realmente do alfabeto, né, que contribui, interessante você aprender para você poder também se comunicar com as pessoas que têm essa deficiência, né, auditiva e não conseguem elaborar, né, sons também, certo? Para poder você interagir. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra, então, na próxima semana. Tenham todos um bom estudo, tá, gente? Tchau, tchau.